Direito Penal, Lei Penal no Espaço. Vamos começar o estudo da Lei Penal no Espaço. Entretanto, antes de entrarmos nesse assunto, precisamos verificar os limites territoriais, pois são dentro dos limites territoriais que são aplicadas as leis penais. Daí nós teremos no artigo 5º do Código Penal a determinação do alcance da lei penal. E ele diz que aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados ou regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Portanto, precisamos entender onde as delimitações do território nacional. Assim, podemos dividir o território nacional em território nacional efetivo e território nacional por extensão. O território nacional efetivo, também chamado de território nacional real ou estrito sensu, pode ser verificado no artigo 2 da Lei 8617, que é onde alcança a soberania do Brasil. E esse artigo diz que a soberania do Brasil estende-se ao mar territorial, ao espaço aéreo sobrejacente, bem como ao seu leito e subsolo. E é importante apontar que o artigo 3 considera que é reconhecido aos navios de todas as nacionalidades o direito de passagem inocente no mar territorial brasileiro. E a passagem será considerada inocente desde que não seja prejudicial à paz, à boa ordem ou à segurança do Brasil, devendo ser contínua e rápida. Dessa forma, como território efetivo, podemos ter a superfície terrestre, que inclui o solo e o subsolo, as águas territoriais, onde teremos as águas interiores, que são os rios internos do nosso país, a costa marítima, determinada pela Lei 8617, e a lei divide a costa marítima em 4 definições distintas, lembrando que todos eles levam em consideração a linha de baixa-mar continental e insular. Essa linha foi medida na época do Império. No entanto, o que cai em prova e o que é importante definir é justamente a quantidade. Então, o mar territorial terá 12 milhas dessa linha de baixa-mar, a zona contígua terá de 12 a 24 milhas, a zona econômica exclusiva terá de 12 a 200 milhas, e observe que ela inclui a zona contígua, e teremos ainda a Amazônia Azul, que amplia a zona econômica exclusiva em 150 milhas. Portanto, nós teríamos um desenho na costa marítima semelhante a esse desenho que estamos vendo na tela, sendo que essa parte azul clara seria a zona econômica exclusiva e essa parte azul escura seria chamada de Amazônia Azul. E caso você tenha o nosso fichamento, poderá clicar nesse link e será direcionado ao site para melhores informações. Ainda em relação às águas territoriais, temos os rios, os lagos e lagoas fronteiriços. Em regra, eles são delimitados por acordos internacionais e são também subdivididos como de única titularidade. Neste caso, a delimitação referente ao Brasil será na margem oposta ao rio. Temos ainda os de múltipla titularidade, que podem ser delimitados pela mediana, o meio do rio, ou a talveg, que diz respeito à maior profundidade que existe nesse rio como ponto determinante da divisão territorial. E temos ainda os rios ou lagos fronteiriços como 1 a 2, que são indivisos. Portanto, não existe divisão. Nesse caso em particular, mais do que nunca, os acordos são amplamente necessários. Por fim, em relação ao território nacional efetivo, temos o espaço aéreo. Nesse caso, teremos 3 teorias distintas que são aplicadas nessa situação. Teremos a teoria da absoluta liberdade do ar, onde qualquer avião pode passar, e essa teoria não é aplicada ao Brasil. Temos a teoria da soberania limitada ao alcance da bateria antiaérea, que era aplicada antigamente quando as baterias antiaéreas tinham um alcance limitado. No entanto, hoje em dia, é possível encontrar baterias antiaéreas que alcançam até territórios longínquos em outros continentes. Portanto, essa teoria também não é mais aceita
E, finalmente, temos a teoria da soberania sobre a coluna atmosférica, que é a teoria adotada no Brasil nos termos do artigo 11 da Lei 7565. Essa teoria também é conhecida como teoria da absoluta soberania do país subjacente, e ela é limitada ao espaço aéreo do mar territorial. E esse artigo fala que o Brasil exerce completa e exclusiva soberania sobre o espaço aéreo acima de seu território e mar territorial. Ainda em relação ao território nacional, temos o território nacional por extensão, que está relacionado às embarcações e às aeronaves. Isso é uma ficção jurídica, porquanto considera determinadas embarcações em determinados locais ou aeronaves como território nacional. Dessa forma, teremos regras distintas para as embarcações e aeronaves públicas ou privadas. Em relação às embarcações e aeronaves públicas, estejam em guerra ou a serviço do país, são consideradas território nacional em qualquer lugar onde estiver. Portanto, se estiver em alto mar ou mesmo em território estrangeiro, são consideradas como território nacional. Já as embarcações ou aeronaves privadas que estiverem em alto mar deverão carregar a bandeira do Brasil. Nesse caso, serão considerados como território nacional. Nesses dois casos, o Brasil julgará os crimes ocorridos dentro destas embarcações ou aeronaves nos termos do artigo 5º, parágrafo 1º do Código Penal, que diz que para os efeitos penais consideram-se como extensão do território nacional as embarcações ou aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Por outro lado, no caso das embarcações privadas que sejam estrangeiras, no caso das aeronaves, estando em voo ou pouso, dentro do território ou mar territorial, ou no caso das embarcações estando em porto ou mar territorial, serão julgadas pelo Brasil, nos termos do artigo 5º, parágrafo 2º do Código Penal, que diz que é também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas, ou seja, as aeronaves, em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas, quais sejam as embarcações, em porto ou mar territorial do Brasil. Dessa forma, definidos os limites territoriais, podemos aplicar de forma mais precisa a lei penal dentro do espaço territorial.